preocupasse em explorar muito, né, essas 7 bem-aventuranças, porque muitas delas estão relacionadas com teorias escatológicas, né? Então o pessoal que faz seminário que sabe que linguagem é essa. Então eu não quero explorar isso. Como eu falei até a semana passada, alguma coisa que a gente vai falar vai ser específico. Pode ficar de pé, irmão. Reverência à palavra do Senhor, capítulo 1, somente o versículo 3. Tá bom? E a gente vai fazer 3 leituras, porque nós temos várias versões diferentes aqui na igreja, várias traduções. Então vamos fazer 3 leituras aí. É o mesmo versículo, que é o 3, tá bom? Eu vou ler a minha aqui primeiro. Achou aí? Amém. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz quem lê este livro, e felizes aquele que ouve as palavras desta mensagem profética e obedece ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Amém? Fala amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Dê glória a Deus e pode sentar. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Isso, então conforme eu estava dizendo, irmão, na semana passada a gente explorou aí o capítulo 18 e nós falamos lá sobre a Babilônia, né? E eu acho que ficou bem claro. E como eu disse agora, 7 bem-aventuranças que a gente vai refletir a fim de que a gente também cresça na fé e na edificação, na perspectiva do livro de Apocalipse, né? Tem uma perspectiva profética, né? E hoje a gente vai se concentrar aqui na primeira bem-aventurança. Queremos fazer uma breve exposição, né, aí de todas elas, como eu disse para os irmãos, para as próximas semanas. Mas vamos aqui ao assunto da bem-aventurança propriamente dito. A primeira palavra que esse livro, o Apocalipse, nos mostra, a primeira palavra do livro, aí no versículo, não é qual? Não, do livro. Verso 1. Revelação. Revelação, tá vendo? É porque eu vou chegar no bem-aventurado. Mas veja aí, a primeira palavra, revelação, nos chama para a responsabilidade da fé. É uma revelação que um servo de Deus teve. Alguém teve uma revelação. Nós sabemos quem foi, todo mundo conhece um pouco dessa história, né? Diz aí a tradição que o apóstolo João foi pego para ser martirizado. Então primeiro jogaram ele dentro de um tacho de azeite fervendo e nada aconteceu com ele. Depois tentaram serrar ele pelo meio, mas a serra não entrava. Então foi condenado a passar um tempo na ilha de Patmos. Para alguns isso pode ser assim um conto de carochinha, mas Deus tem os seus propósitos. Alguns foram mortos desse jeito, mas Deus tem propósitos. Então ele foi exilado nessa ilha chamada Patmos, e lá ele obteve essa revelação desse livro inteiro. É possível que uma leitura bem feita, dentro de 1 hora e 15 minutos, nós consigamos ler o livro de Apocalipse todo. É possível. Então é uma revelação que ele escreveu, embora ele não tenha escrito tudo que a ele foi mostrado. Tem um momento aqui no livro, no meio para o fim do livro, que ele vê algo e ele vai escrever, e uma voz lhe é dirigida e diz: não escreva isso.
Isso aí não. Então tem coisas que foi revelada a ele, mas que não está revelada a nós. Né? Aconteceu isso com Daniel e aconteceu também com o apóstolo João. Mas o que foi escrito e está aí nas nossas mãos é o que nos importa, é o que nos interessa. Quer dizer, tudo interessa, mas nós não podemos caminhar no escuro. Nós caminhamos pela fé, mas caminhar pela fé não é caminhar no escuro. A gente já falou isso em outras ocasiões. Caminhar na fé é caminhar debaixo da palavra que Deus deu. Mesmo que você não saiba o que é exatamente, mas Deus te deu uma palavra e você crê nessa palavra e Ele sabe o que é. E isso é caminhar na fé. Então essa palavra revelação nos chama para a responsabilidade da fé, do crer na palavra de Deus. Isso será melhor compreendido se procurarmos nos situar no contexto original desse livro. Digamos que esse livro não tivesse sido escrito. E aí, por exemplo, hoje, chegaria aqui, de repente, no culto, o bispo João. O bispo João, que é o apóstolo João, e nos falasse o que ele está falando aqui. Como nós receberíamos essa palavra? Como nós receberíamos essa revelação? Que é isso que a gente tem que fazer. Porque a gente às vezes lê a Bíblia, desgasta, né, na leitura bíblica, todo mundo fala o nome de Deus, o negócio já está desgastado, o negócio já está assim enjoado para alguns, o nome de Deus, né? Já está enjoado para alguns. Então nós falamos Bíblia, negócio de Bíblia. E a gente não imagina ou perde-se o contexto de que, na verdade, continua sendo a palavra de Deus. E os fatos registrados aqui foram que realmente aconteceu. Então digamos que ele chegasse aqui, como nós receberíamos a palavra? Será que alguns se perguntariam assim, será que ele recebeu mesmo essa revelação? Né? Será que alguns diriam, porque aquele já estava aqui, nessa época ele já estava, né, no final da sua vida, já era um senhor de idade, de muita idade, eu tinha quase a minha idade, 100 anos. E alguém será que não diria, será que ele está velho demais e não está tendo alucinações? E tem umas coisas aqui, né, irmão, que parece alucinação. Então aí eu quero transportar os irmãos para lá. Porque se hoje a gente tem consciência de algumas coisas que na antiguidade não tinha, como o desenvolvimento tecnológico, né? Irmão, 100 anos atrás não se falava em televisão, né? 120 anos atrás não se falava em aviões, 130 anos atrás não se falava em carros, 150 anos atrás não se falava direito em motores. E para João, muito menos. Então tudo que ele viu e tudo que ele repassa para a igreja, que ele escreve, que ele fala, será que alguém não diria, isso é loucura? Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos. Será que nós temos fé nessa revelação? Está na Bíblia, então eu creio. Mas eu quero que você se coloque lá. Se você estivesse no contexto que a Bíblia ainda estivesse sendo escrita, então a maneira como recebemos a palavra do Senhor que determina se nós somos bem-aventurados ou não. Que aí veio o versículo 3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam.
Se o apóstolo recebeu essa palavra há 2000 anos atrás, como ela vale para hoje? Primeira coisa, a gente tem que saber que o que está por trás de João era a boca de Deus, era a boca de Jesus falando. Bem-aventurados aqueles que creem assim. Aleluia. E eu quero declarar junto com essa palavra: bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus. Eles recebem a palavra, têm discernimento se ela vem de Deus ou não. Agora, só uma curiosidade: a gente sempre tem, aqui, todo mundo que vai pregar, sempre tem uma preocupação em conceituar essa palavra, bem-aventurado. O que ela significa? Né? Talvez você já tenha ouvido aí pelo menos 5 pessoas que vão falar o que é ser bem-aventurado. E a pessoa, cada um que vai pregar, procura se preparar para trazer um conceito novo, né? Um significado novo, melhorar o conceito da palavra bem-aventurado. E no final das contas, alguns irmãos ficam até em dúvida. Tanta gente fala tanta coisa sobre ser bem-aventurado, que eu nem sei direito o que é ser bem-aventurado. Mas é ser feliz mesmo, meus irmãos. É ser feliz mesmo. Né? Agora, a gente pode ir um pouquinho além do conceito de felicidade. A palavra bem-aventurança, ela sempre aponta para o Deus de quem emanam todas as bênçãos. Aí você fica feliz. Né? Ela sempre aponta para o Senhor. Quer ver, por exemplo, se quer ver alguém bem-aventurado, olha para a cara dele. Olha aí, está do seu lado, bem-aventurado. Os rostos dos servos fiéis refletem as mais variadas e abundantes bênçãos da bem-aventurança. Ainda que a gente sofra. Aqui era um período triste, assim, de sofrimento na história da igreja. O Império Romano, a perseguição deixou de ser religiosa e passou a ser política. O Império Romano não aceitava a cristandade, tolerava os judeus, mas não tolerou os cristãos. Assumiu a direção da perseguição. E aí, era um tempo difícil. Mas mesmo naquela dificuldade, mesmo naqueles rostos sofridos, abundavam a graça, a fé, o amor, a esperança do Senhor. Por isso, bem-aventurados são todos esses. Amém. E é você também. Então, segundo o texto, bem-aventurados são os que leem, os que ouvem as palavras dessa profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas. Não poderíamos dizer, irmãos, que temos aqui necessariamente uma progressão, mas certamente podemos afirmar que temos 3 ações de alguém que usufrui da bem-aventurança. Ações essas que, se trabalharem em conjunto, vão atestar exatamente isso. Ouvir, não está nessa... aqui que nós podemos dizer que é uma progressão. Ouvir, ler e guardar. Não está nessa ordem. Mas não importa. Tendo essas 3 ações, nós podemos nos considerar, sim, bem-aventurados. Os que leem serão bem-aventurados, porque a leitura exige que você se envolva no assunto que está sendo apresentado. Quando a igreja é conclamada para que ela leia a palavra de Deus, significa que ela está sendo chamada a se dispor, a saber mais e melhor, com mais intimidade com Deus. É natural que, tudo bem, nós não temos uma cultura brasileira de leitura, né? As pessoas não aprenderam a gostar de ler. Então elas, no máximo, crente quando lê é a Bíblia, né? No máximo. Mas não tem aquela cultura do ler. Porque quando você tem a cultura do ler, olha, esse livro aqui é interessante. Então você pega ele e você se envolve com ele. Você quer saber o que se trata. Você quer aprender dele. Você já vai com essa perspectiva, com essa mentalidade. Eu peguei esse livro porque eu quero aprender com ele.
Eu quero me envolver com ele. E ali você sai, sem dúvida, com mais conhecimento, com mais informação e até com mais sabedoria. Porque você está se envolvendo. Não é? Então quando a gente fala assim, irmãos, leia a palavra de Deus, é incentivando que você se envolva com Deus. Se envolva com, já que é a palavra de Deus, a gente fala, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Aí você pode ver que é uma pessoa que não é de leitura da Bíblia. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, recorremos a ela, não para simplesmente tratarmos ela como um compêndio de teologia, ou para aumentar o nosso conhecimento, mas para que aguçemos nossa percepção espiritual acerca dos caminhos e dos propósitos do Senhor. Você conhece a Deus pela sua palavra. Por isso, quando você conversa com alguém do mundo, e ele vem falar alguma coisa de Deus, ele não sabe de nada. Ele ouve alguém falar alguma coisa, e aí vai mudando ao critério dele e aquilo que ele acha. A concepção que ele já tem da vida. Então ele quer pegar Deus e adequar a Deus à concepção da vida dele. Ele não quer se adequar à concepção certa de Deus. Ele tem que ter um espírito de humildade para aprender o que a Bíblia diz. Hoje, amanhã mesmo, eu falei aqui de uma mensagem que eu enviei a um grupo essa semana, que eu participo, sobre a filiação em Deus. Onde uma pessoa tinha colocado um mês atrás, mais ou menos, que todos são filhos de Deus. Todos nascem filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E eu fiquei com aquele negócio no meu coração, engolindo, sabe? Falei, eu tenho que falar alguma coisa, mas foi para oração. Eu não posso falar assim. A maioria das pessoas não são cristãs. Não posso falar as coisas de qualquer jeito. E aí surgiu uma oportunidade essa semana, e eu peguei, aproveitando o ensejo, falei da situação, aproveitando o ensejo, foi colocado aqui no grupo sobre a filiação em Deus. Eu não queria que fosse assim, mas a Bíblia diz que é assim. Nem todos são filhos de Deus. Eu não queria que fosse assim, mas é. Eu também não gosto de ouvir isso, mas é assim. Então primeiro levei as pessoas a lerem lá no João capítulo 8, verso 44, anotei, escrevi o versículo. Jesus dizendo assim, vocês são filhos do diabo, ele é o vosso pai. Eu disse, está vendo? Há filhos de Deus, mas há também filhos do diabo. Ele foi discorrendo aí, depois cheguei, mas não é só isso, está escrito também, não é todos que nascem filho de Deus. Na verdade, ninguém nasce filho de Deus. No capítulo 1, verso 2 de João, diz que a pessoa pode se tornar, ela recebe o direito de ser filho. Ela não nasce filho de Deus. Essa concepção não é uma concepção bíblica, não é uma concepção apropriada. Mas é isso que eu estou falando com os irmãos, acerca do que o mundo pensa, porque foi lhe dito uma coisa e ele quer adequar tudo de Deus aos conceitos dele. Ele passa a ser o dono da situação, ele passa a ter o controle da situação, mas não é isso. É nós que temos que estar debaixo do controle de Deus, temos que nos adequar ao que a Bíblia diz. E aí depois que eu discorri, até a pessoa que havia feito a postagem falou assim, eu gostei de uma determinada parte aí, eu estou no trabalho e depois eu vou meditar com mais calma, com mais atenção. Falei, amém. Não precisa também de eu ficar falando, né? O tempo inteiro, o grupo nem é para isso. Mas vou lançando a semente e Deus vai fazer algo. Essa é a nossa esperança. Amém. Então, bem-aventurados, meus irmãos. A leitura da Bíblia despretensiosa não vai resolver, porque ler a Bíblia não é uma atividade prazerosa. Ler já não é uma atividade prazerosa para o brasileiro. Ler a Bíblia, a maioria das pessoas eu não entendo nada, não é? A maioria das pessoas, então não te dá prazer.
Às vezes a gente brinca, não deveria nem brincar com eles, mas às vezes o pessoal brinca, ó, você está com insônia, então vai ler a Bíblia e orar para você ver se você não fica com sono rapidinho. Né? Lá em casa mesmo eu vejo, às vezes eu estou lendo a Bíblia com os meninos, aí começa, tá todo mundo aceso, ninguém queria dormir. Às vezes eu estou aqui na igreja fazendo alguma coisa, da mensagem do domingo, preparando o estudo bíblico, alguma coisa, na hora que eles ouvem meus passos ali na escada, corre todo mundo para a cama. Como se eu fosse cego. E fica lá de olho fechado, né? E mexendo assim a pálpebra. Acho que eu não sei de nada. Acho que eu nasci ontem. Eles rindo. Eles acham que eu nasci ontem. Não é uma atividade prazerosa. Mas quando você começa a descobrir Deus na palavra dele, aí você toma um susto. Porque se torna prazeroso. E eu acabei de me lembrar aqui, eu vou enviar no grupo da igreja, me lembro, recebemos hoje um vídeo, no grupo dos obreiros, não sei quem aqui faz parte, uma senhora já de idade, falando de uma revelação que ela teve também. O Senhor veio e abraçou ela com os dois braços. Eu não aguentei, mano. Que eu saiba, ninguém lá no grupo aguentou. Não lembra de eu postar agora à noite para vocês. Viu? Porque quando você começa a conhecer a Deus, a Jesus, e ver na palavra, meu Deus, o que é isso? Aí começa a se tornar prazeroso. A leitura começa a se tornar prazerosa. E será bem-aventurado aquele que recorre a ela, tendo o desejo de se inteirar dos propósitos de Deus para a sua própria vida. O que é a palavra de Deus, Arão? O que é a Bíblia? A não ser para que você tenha uma vida melhor. A sua vida vai melhorar. Você vai viver mais em paz, você vai viver mais feliz. Como você não vai ser bem-aventurado? Olha o que Deus diz para Josué lá no capítulo 1, né? Parece o verso 10. Muita gente prega sobre isso. Falando sobre guardar a palavra, andar nos meus estatutos, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. As pessoas não acreditam nisso, por isso que elas não vão à Bíblia. Mas à medida que você começa a entender isso, você começa a ver a Bíblia com outra perspectiva, com um olho diferente, Deus vai se revelando. Olha, isso aqui é muito bom, isso aqui eu quero saber mais, e como é que é isso aqui, né? E aí você vê aqui um irmão que vem aqui na mão, eu estava lendo a Bíblia assim, e eu percebi isso, algo que eu não via antes, de uma maneira nova de ver. O Espírito Santo vai estar te revelando, e se você dá continuidade, há uma fonte inesgotável. Amém. Então nada como ler a palavra de Deus. A segunda ação aqui é o ouvir. O apóstolo João sabia muito bem que na época dele o analfabetismo era algo comum na sociedade, na população, na antiguidade. Quase todo mundo sabia ler, exceto os judeus. Mas as igrejas da Ásia não tinha só judeus, né? A maioria das pessoas não tinha nem oportunidade e nem recurso para serem alfabetizados. Demandava um recurso altíssimo para serem alfabetizados. A elas lhes restava aprender ouvindo sobre as coisas. E ainda bem que não é só a leitura que disponibiliza o acesso à informação que se quer transmitir. Os profissionais da educação, até os que estão aqui na igreja, garantem que o aluno que costuma se dar bem nas provas é aquele que está o tempo inteiro atento nas aulas, não é? Então o tempo inteiro atento, eles se envolvem com os meios que estão sendo disponibilizados na ministração das aulas, seja pela leitura, seja pelo ouvir, seja pela participação ativa, né? Na matéria que ele está estudando ali.
Mas é bom, irmãos, que se diga que o ouvir a palavra de Deus requer mais do que o ouvido físico. Tá bom? Não é só pelo ouvido físico. É interessante dizermos aqui, inclusive as 7 igrejas da Ásia, a partir do capítulo 2 e 3, todas elas, está escrito lá no final da carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas, no capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17, verso 29, capítulo 3, verso 6, verso 13, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça. Na minha tradução diz: quem tem ouvidos, compreenda. Não é só para ouvir. Você vê aquela pessoa despretensiosa: você está ouvindo, fulano? Aham. Você sabe que não está. Então, quem tem ouvidos, compreenda. Então, o significado não é apenas que se chegue alguma informação nos ouvidos, é que a informação seja inteligível, que te empurre a praticá-la. Em outra situação, no Sermão do Monte, lá no final, Jesus diz: todo aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado a uma pessoa imprudente. A pessoa ouve, mas ela não crê. Fala assim: eu quero enfatizar isso muitas vezes, tá? Talvez a terceira ou quarta vez ou quinta que eu estou falando aqui. Adão não creu em Deus. A pessoa chega aí: você crê em Deus? Creio. Adão não creu em Deus. Deus falou com ele: não faz assim, assim, assim. Ele fez. Ele creu em Deus? Não. Ele acreditou no que Deus estava falando? Não, então ele não creu. E Jesus disse também: enquanto aquele que ouve suas palavras e as pratica é comparado a alguém prudente, sensato. Por quê? Porque tão logo o Espírito Santo fala a uma pessoa, ela não pode mais ser considerada cega e ignorante. O Espírito Santo falou. O sensato é bem-aventurado porque sabe que deve fazer. Ele sabe que deve fazer. E aí ele procura o que é que ele tem que fazer. E alguns chegam ao ponto até do como fazer, né? Tudo que a gente sabe como fazer. Como que eu vou fazer isso? Olha, você tem que fazer. E é o quê? Determinada coisa. Então você vai lá e se vira. A criança, por exemplo, quando ela está aprendendo, olha, faz assim. Se você sair, chegar lá, ela está tentando. Mesmo que você fala para não fazer, ela está tentando. Mas o sensato é aquele que sabe que tem que fazer algo, ele quer saber o que é, e ele até procura como fazer. Então essa é a ação do Senhor. Veja o que Deus faz. Ele cria tanto o ouvinte quanto a palavra. Quando Moisés foi chamado por Deus e falou com Deus que ele tinha problema lá, né? Tinha problema de língua, né? Era gago, alguma coisa assim, pesado de língua. O que Deus falou? Quem fez a boca do homem? Aí você já sabe a resposta, não era para responder. Quem fez o surdo? Não precisa falar mais nada. Quem fez o mudo? Se eu fiz o mudo, não é para ele falar, você não é mudo. Você seja gago. Mas eu fiz o mudo, eu não estou chamando o mudo. Ou cego, ou quem vê. Não precisa falar mais nada. Então é isso que o Senhor faz. O Senhor cria o ouvinte e cria a palavra. O que faz da igreja uma igreja é que a ela foi dada a capacidade de ouvir a voz de Deus. João 8,47, Jesus diz: quem é de Deus
ouve as palavras de Deus. Ele termina dizendo isso a Deus: por isso vós não sois de Deus. Vocês não me ouvem. Está vendo? E aí temos agora uma ponte para a outra ação do bem-aventurado. Ele procura guardar as coisas que estão escritas. Aqui na minha tradução está escrito: obedecem às orientações que nela estão escritas. Claro, irmão, no fim das contas, as ações se resumem nas maneiras de receber a palavra de Deus, e especificamente as palavras desta profecia, que foi o que ele falou. Pois chegamos agora num ponto de que o não guardar essas palavras põe não é muito a perder, é tudo a perder. Não guardar a palavra põe tudo a perder. Imagina um homem se deparando diante de Deus no dia do juízo. Agora. Será assim para muitos. Eu não quis ouvir. Ele vai falar assim: eu não quis ouvir. Só que ele ouviu. Mas ele sabe que ouvir não é só ouvir. Quando a gente é pego numa situação, a gente fala assim, né? Eu não quis ouvir. Só que a gente ouviu. Se tudo o que foi escrito aqui é verdade, então é o que às vezes eu falo para o professor: você está agora por sua conta e risco. Disse para uma pessoa algum tempo atrás, falando sobre uma determinada situação, um problema que ela estava vivendo, muito profundo, muito intenso, muito desesperador, até que eu não gostaria de estar na pele dessa pessoa. Mas eu disse: você foi avisado, mas você quis pagar para ver. Aí então, que Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia, irmão. Mas o bem-aventurado, ele vai ouvir, ele vai ler, vai guardar, ele vai entender as palavras. Amém? Amém. Esse ponto é crucial, podemos chamar de ponto-chave, que é: os bem-aventurados serão os que leem, os que ouvem, que guardam essa palavra. Por causa de quê? Aí, olha o final do versículo: porque o tempo está próximo. A proximidade da salvação, a proximidade da plenitude da salvação, a proximidade da concretização da salvação. O tempo está próximo, o tempo desses eventos está às portas, diz a minha tradução. Todas essas coisas que serão ditas daí para frente terão também que ser levadas a sério pelos bem-aventurados, porque o tempo está próximo e de alguma forma eles sabem disso. Nós sabemos que o tempo está próximo. Os bem-aventurados sabem que o tempo está próximo. Os bem-aventurados não são pessoas ignorantes que simplesmente estão passando pela vida ou que não estão atentos aos acontecimentos do mundo, senão eles não seriam bem-aventurados. Eles leem, eles se reúnem para ouvir e comungar o seu tempo com a palavra, estão acompanhando aí o cumprimento de todas as coisas. Na época aqui do apóstolo João, a possibilidade de conhecer essas coisas, os ditos dos apóstolos, as escrituras sagradas, né, era se reunindo para que alguém lesse uma carta ou um evangelho, que alguém escreveu uma cópia. E hoje, mesmo não sendo essa a única forma de acesso, a reunião dos santos continua sendo a melhor forma de exposição bíblica, para que cada um não trate a Bíblia de maneira arbitrária, como nós temos visto aí. Judas é a palavra, os pastores de si mesmos. E nós falamos hoje, os pastores de internet. Pastores de internet são os pastores de si mesmos. Judas não tinha internet naquela época. Então ele não ia saber falar pastor de internet. Mas nós sabemos muito bem o que significa.
Eles estão dispondo o seu tempo para trabalharem como agentes de Satanás. Eles estão dissuadindo, eles estão confundindo, dizendo que as pessoas devem fazer o que elas não devem fazer. Que pessoas são essas? São os bem-aventurados? Eu tenho minhas dúvidas. São pessoas preguiçosas para ler, para ouvir e para guardar as palavras do Senhor, porque elas estão aceitando tudo que lhes vem. Elas aceitam tudo que está sendo derramado de lá, o lixo que está sendo derramado de lá. No meio do lixo vem alguma coisinha ou outra, mas é só para despistar, para enganar. Vocês já perceberam que tudo o que eles pregam, o que não se deve fazer, é tudo que a igreja aprendeu a fazer no decorrer da história dela? Preste atenção. E eles pregam que tudo o que deve fazer é qualquer coisa que você quiser. Porque você já foi salvo em Cristo. Capítulo 2 aqui, 3, nós temos coisas assim. Nicolaítas, os que seguem a doutrina de Balaão e aqueles que seguem a Jezabel. Nós temos 3 grupos aqui entre essas 7 cartas, capítulo 2 vai ser capítulo 3, desse grupo aí que estava dentro da igreja, saíram de dentro da igreja e pregavam isso. Nenhum deles prega que você deva ter uma vida de oração, de consagração, de comunhão, de santificação. Por que será? Tem alguma coisa aí, não tem, meus irmãos? Pelo contrário, sobre essas coisas eles pregam que vocês não precisam fazer. É uma coisa que não tem necessidade de fazer. Bem-aventurado e bem-aventurada, o tempo está próximo. E essas coisas só evidenciam a proximidade do tempo. Todos os apóstolos falaram que isso ia acontecer. Cristo falou que isso ia acontecer. Jesus disse, quando alguém disser, ele ali, ele aqui, não vai. Não é por falta de aviso, não é por falta de ouvir. Mesmo o tempo estando tão próximo, irmão, esses são também os tipos que estão dizendo o contrário. O tempo não está tão próximo assim. O próprio apóstolo Pedro salienta o escárnio dos que zombam do tempo. Na segunda carta, capítulo 3, do verso 4, vai dizer, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, as coisas continuam do mesmo jeito. É isso que eles dizem. Não, mas falar assim é próprio dos ímpios e não dos bem-aventurados. Os bem-aventurados não falam isso. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro considerado profético, mas nós não podemos entender como profecia apenas a previsão de eventos futuros, mas uma proclamação real da palavra de Deus. Alguns estudiosos, alguns desses aí, dizem assim, previu. É diferente. Deus falou que vai acontecer, não é? Olha o que os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. Não é uma previsão. Em outras palavras, é isso que o apóstolo João também diz. Eu recebi essa revelação de ninguém menos do que o Senhor. Não é uma previsão. Os acontecimentos estão aí para nos provar isso. É uma proclamação da palavra de Deus. E aprendemos que o Senhor, de alguma maneira, entre aspas, retarda o dia do seu juízo, para que fique cada dia mais notória que Ele deu a oportunidade, que Ele é longânimo. Ao mesmo tempo, a incapacidade do ser humano caído de proporcionar à humanidade um mundo justo, sadio e solidário, porque eles dizem isso, tudo que nós queremos é um mundo melhor. Está todo mundo pregando em um mundo melhor, mas estão pregando melhor um mundo sem Deus. Quando que eles vão ter? Não vão ter.
O versículo anterior, aí lá de 2 Pedro, capítulo 2, mostra porque eles agem assim. Capítulo 3, verso 2. Eles seguem as suas próprias paixões. Eles estão pensando no que eles gostam, no que eles amam aqui dessa vida. Por isso que eles dizem eles dizem na incredulidade, né? Falar que Jesus está demorando de voltar no sentido de incredulidade não é próprio dos crentes. Os crentes podem até falar que Jesus está demorando, mas qual é o sentido que nós falamos? De que o Senhor está demorando, o Senhor podia vir mais rápido. Na expectativa de aguardar, de esperar que o Senhor venha logo nos buscar. Pois está bom as dores? Pois está bom o sofrimento? Irmão, se você acha, se você sabe que há uma vida perfeita para participar, como que nós não estamos desenvolvendo? Não é possível que um bem-aventurado não desenvolva a expectativa da salvação plena, a plenitude da salvação. Se há um mundo novo com nós mesmos, do jeito que nós somos melhores, né? Perfeitos, com o corpo glorificado, mas somos nós mesmos, para participar das bênçãos desse local, desse lugar que Deus preparou. Como que um crente não deseja isso? Não é possível. Para você ser pleno, não é possível. Então eles falam isso no tom de zombaria, que o Senhor está demorando, mas nós não, nós falamos no tom de esperança. Senhor, venha nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus. É uma das últimas expressões lá do último capítulo aqui de Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma perspectiva totalmente diferente, meus irmãos. Deus seja louvado. Era isso que eu queria trazer para os irmãos. Como eu disse, não é muito. Eu quero concluir com a citação desse mesmo versículo, numa Bíblia que eu estou lendo agora. Estou lendo uma Bíblia chamada Bíblia do Peregrino. Ela diz assim: feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela. Pois o tempo está próximo. Percebam, prezados irmãos, prezados bem-aventurados, que a finalidade não é satisfazer uma curiosidade ou aumentar o conhecimento, como eu até já disse, mas fazer nos mover para o cumprimento das palavras deste livro, porque chegará um tempo em que o povo de Deus, está chegando um tempo em que o povo de Deus terá que optar pelo sim ou pelo não, ao favor ou contra Cristo. Isso vai ter que ficar claro. Por enquanto ainda dá para esconder, mas vai ter um momento que não vai dar para esconder. Vai ter que optar publicamente pelo sim ou pelo não em Cristo. O versículo diz que o tempo está próximo, mas a salvação está completa e pronta para os bem-aventurados receberem. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Então, nós vamos orar nesta hora. Fique de pé, a gente